E agora o nosso quadro Fazendo Arte. Você tem acompanhado o Fazendo Arte desses 2 últimos sábados, que tem sido bem diferente. Tudo isso para enriquecer você, você aluno, você papai, você professor. Você assistiu o filme do Midinho, que foi muito legal, não é mesmo? Exemplo de Deus para nós. Assistiu também a entrevista com a Yasmin Herrera. E hoje você vai acompanhar a segunda parte da entrevista com a Yasmin Herrera, que é escritora, missionária do Ministério Infantil, que é mãe também e que faz parte do grupo de teatro Jeová Nissi. Você vai acompanhar essa entrevista que foi gravada lá no sítio do grupo Jeová Nissi. Acompanhe agora. A gente estava conversando antes ali sobre trabalho em hospital que você fazia. Você teve alguma experiência que marcou você, Yasmin? Tive uma muito forte, que foi com um menininho de 12 anos, que ele tinha sofrido uma queimadura, acho que tinha pegado fogo na casa dele. E ele estava com o corpo todo enfaixado, era um caso muito sério, é muito grave o caso dele mesmo. Tava até a cabeça enfaixada, tava com oxigênio, e a gente chegava ali com os jalecos coloridos, com o violão. E ele sempre pedia uma música. Ele falava: tia, você pode cantar aquela música Rompendo em Fé? E a gente cantava cada vez que a minha fé é provada. E cantava com as crianças, com ele, né? E ele: ai tia, eu gosto tanto desse louvor. E depois ele começou a comentar comigo. Ele falou assim: tia, à noite eu comecei a sentir muita dor, muita dor. E aí eu comecei a orar pedindo para Jesus tirar a minha dor. E aí eu comecei a sentir minha dor saindo, diminuindo. Mas sabe o que eu lembrei, tia? Que a dor que Jesus sofreu foi muito maior, né? Aquela dor que ele sofreu lá na cruz. Eu falei: meu Deus, esse menino, ele é muito especial, ele tem algo muito lindo. E quando nós fomos na outra semana, que nós íamos uma vez por semana, ele não estava mais, ele não tinha resistido, né? Creio que era um menino que Deus quis recolher mesmo, quis levar para ele, porque era um menino que tinha um coração muito lindo. Acho que Deus teve pressa, falou: isso eu vou levar logo, que é meu, ninguém toca. Mas a gente aprende também, você falando, que ele falou, enquanto ele louvava, ele sentia a dor diminuir. Então a gente vê o poder do louvor, né, Yasmin? Que essa pessoa acha que não, é só orando, mas o louvor tem poder. A criança tem um perfeito louvor. Então você não tem que ter vergonha de louvar a Deus. Se você não sabe como orar, como era o caso dele, naquele leito de hospital, qual a oração correta eu fazer para tirar essa dor? Mas enquanto ele cantava, o Espírito Santo ia ali, operava, tirava aquela dor do menino, né? Acho legal você falar da oração correta, que aqui quando a gente teve o retiro de carnaval com as crianças, eu falei assim, eu percebi que as crianças estavam cansadas, elas estavam com um pouco de sono. Eu falei: crianças, agora vocês vão falar com Jesus, vocês vão orar. E aí ficou todo mundo meio quieto, assim, tipo, como que eu falo com Jesus? Talvez você está em casa, você é criança, você está se perguntando, como eu falo com Jesus? E é muito simples. Eu falei: crianças, o que vocês estão sentindo agora? Está sentindo sono? Pode falar: ai Jesus, estou com tanto sono, queria estar dormindo, mas eu estou aqui, eu quero falar com você. O que Jesus quer é aquilo que está no seu coração. Você seja sincero, não precisa, ó Deus, de Abraão, de Isaac, não. Ele quer que você fale de verdade. Hoje eu estou triste, Jesus. Eu vi minha mamãe brigando com o papai, eu não quero que isso aconteça mais. Puxa, por que meu papai e minha mamãe, sabe, como amiguinho? Você não tem amiguinho em casa? Você vai falar com ele como você fala com seu amigo. Sentar de repente em casa e falar: ai Jesus, sabe, meu coração tá assim, eu tô triste, ou eu tô muito feliz hoje, porque eu ganhei uma bola. Ai, tô feliz. Então é isso que é a oração certa, que eu acredito, é aquilo que tá no seu coração, com verdade, né? Isso não só para criança, porque o pai também. Na verdade, o pai, o adulto, fala: não, eu não sei orar. Como que eu oro? Como que é a oração certa, a oração correta, como você falou? Né, o Deus de Abraão. A oração correta é aquela que sai do seu coração com toda sinceridade. Não é com palavras bonitas e perfeitas, mas com sinceridade, porque a Bíblia diz que Deus ama a sinceridade. E você se importa com o Ministério Infantil, que a gente viu também que você, com essa preocupação, né, Yasmin, de mostrar para a criança, de ensinar para a criança a palavra de Deus, você escreveu um livro, né? Escrevi um livro, uma revista, né, para Ministério Infantil, para crianças, e graças a Deus tem tido muitos testemunhos. Crianças têm pregado com o livro, que têm lido várias vezes, estudado.
E foi um desafio, assim, porque eu comecei a escrever com 18 anos, mais ou menos, 17, 18 anos, e já tem 7 anos que eu estou tentando desenvolver e aprimorando, melhorando, porque o que eu percebo é o seguinte, que acontece hoje na vida das crianças em geral. Nós, a igreja, nós perdemos muito espaço. A gente deixou o mundo, os desenhos, a arte em si, né? Nós fomos abandonando a arte, abandonando que tudo era do diabo. Ah, isso é do diabo, isso não pode, isso não pode. E aí nós fomos perdendo espaço. Então a gente vai ter que correr muito hoje para alcançar, ter, por exemplo, um desenho animado infantil rodando numa televisão em geral, em todos os canais, porque é um desenho muito bem feito, muito... Enfim, essas coisas que hoje eu vejo que nós faltamos, nós cedemos muitos espaços para o reino das trevas. Então, essa visão que Deus deu foi de fazer algo realmente de excelência, né, para o Ministério Infantil. E aí que eu desenvolvi essa revista, que é um panorama bíblico infantil. Foi a visão da minha líder lá de Curitiba, Cláudia, que Deus deu a ela, e eu comecei a desenvolver. E falar um pouquinho de cada livro, né, da Bíblia, é um panorama. Então tem Gênesis, primeira parte. A criança não vai aprender só como aprende na escolinha, a história de Abraão. Não, ela vai aprender na mesma aula Abraão, Isaac e Jacó. Então o professor tem que ter um feeling, uma sensibilidade muito legal para trabalhar com material. Que daí a criança vai saber, puxa, a história de Abraão, eu sei que Abraão está em Gênesis, eu sei que Abraão é pai de Isaac, que é pai de Jacó. Então ela vai fazer essa associação, não vai aprender só a Arca de Noé. Ela vai aprender os livros proféticos, vai conhecer Isaías, vai saber que o livro de Isaías é comparado a uma mini Bíblia. Olha os patinhos querendo participar aqui da gravação. Então tem vários incentivos. Primeiro foi aula-atividade, foi a primeira versão da revista. Depois eu falei, não, vamos aprimorar. Vamos colocar uma folha de adesivos. Então cada atividade que a criança faz, ela vai ganhar um adesivo para colecionar. Então ela tem lá o albinho de figurinhas dela e vai colocando os adesivos. Então, é um incentivo. Criança, se você faltar o seu álbum de figurinhas, vai ficar faltando. Então não falta. Depois eu coloquei uma maquete do tabernáculo nessa primeira revista, porque o tabernáculo é algo muito lindo, né? É muito profundo. Não pode mostrar. É algo seguro. É algo muito profundo, né? Que realmente a gente tem que ensinar para as crianças ali o átrio, o santo dos santos, a função do sumo sacerdote. Enfim, tanta coisa, aulinha, atividade. Então tem para cortar, para recortar, para colorir. Aqui, isso são os adesivos. Aí o professor vai aplicando, vai dando para a criança, né? Conforme ela vai fazendo a atividade. Fez a atividade 1, vai colar lá na primeira página a figurinha número 1, atividade 2 e assim vai. O professor tem a opção de destacar essas folhas e ir dando conforme a criança vai indo na aula. Ou algumas crianças fizeram realmente sozinhas, né? Aqui para recortar, para colar lá na última página, que é o do tabernáculo. Aí tem o macaquito, os personagens do Giovanni Si vão comentando, né? A revista. Tem mais um para colorir aqui, que é o José, né? E aí vai vindo aula sobre Levítico, que é uma aula que a gente não vê muito, né? É difícil. Deuteronômio, a atividade, tem atividade caça-palavras, enfim, atividades bem divertidas para a criançada mesmo. O ilustrador foi um ilustrador muito bacana, que é o Sérgio Cariello, que ele fez a Bíblia em Ação também. Ele trabalhou na Marvel. É um artista excelente, deu todo o suporte para o trabalho. E esse aqui é o tabernáculo, né? Aí eu coloquei aqui, ó, Jesus entregou sua vida para que você possa ficar bem pertinho de Deus. Escolha um lugar para colocar os personagens da folha móveis do tabernáculo, para a criança entender que hoje ela já tem acesso à presença de Deus, né, ao Santo dos Santos. Enfim, se o professor souber trabalhar esse material, é uma bomba para levar as crianças a um profundo conhecimento da palavra mesmo. E eu creio que as crianças vão chegar a isso. Eu tenho histórias de crianças que falaram assim, tia, eu já li 2 vezes a revista e já fiz 3 pregações com material. Eu falei, nossa, que coisa linda, né? Que bacana receber um testemunho desse. Deixa eu te fazer uma pergunta, Yasmin. Que nem você desenvolveu as histórias, o estímulo aqui, que é os adesivos, né? Para não faltar na aula de jeito nenhum. Como que a gente desenvolve uma boa história? A gente sabe, por exemplo, que eu não posso usar a mesma linguagem com a criança de 12 anos
para dar aula para uma criança de 3 anos, que não vai entender nada. Como eu também não posso chegar para uma sala de 12 anos, coloca a mão no seu coraçãozinho, tem a sua linguagem correta. Então, para o pai que está assistindo, que tem um filho de 3 anos, de 4 anos, ou até um adolescente também, que é uma idade, né, às vezes, que eu não sei a linguagem correta para usar para esse adolescente. Então, como você aconselha, assim, como dar ou contar, escrever essa boa história? Olha, eu recomendo que você preste bastante atenção no que a criança vê, no que a criança lê, o que a criança gosta. Porque se você quer ter uma comunicação onde a criança vai te ouvir, você tem que falar de igual para ela. Não adianta você... Existem materiais fantásticos, só que às vezes eles parece que estão fantásticos para 10 anos atrás. Que as crianças já estão numa outra pegada, numa outra percepção. Então, eu tenho que acompanhar, eu tenho que me atualizar, me antenar no que está acontecendo. Tipo, ver mesmo, pega os desenhos animados que ela está assistindo. Que tipo de desenho estão passando hoje? Qual que é a linguagem? O que está ensinando? Peraí, o que os programas infantis estão fazendo? Como está sendo falado? Então, isso vai ajudar muito o professor na linguagem, de não ficar só naquela coisa programada da minha linguagem adulta. E sempre você tentar falar, né, que aquela coisa, assista Super Nanny, é tão legal, né? Ensina tanto a gente a falar com a criança, aquele negócio de abaixar quando é para falar com os pequenininhos, né? Enfim, de facilitar. Acho que essa dos adolescentes já é algo que você tem que ser mais descolado o máximo possível. Porque senão é difícil algum adolescente te ouvir hoje. Tem que ser, já chegar na pressão, já falando muito e sendo, sabe, divertido. Nada muito infantil, que hoje eles querem ser, né, maiores do que são. E eu acho que é isso mesmo. E eles entendem perfeitamente. Lembro que quando eu era adolescente, com 12 anos eu me converti. E eu sempre falo isso, Deus me tratava com o mesmo respeito que Ele me trata hoje. Então Deus não olha, não vou desconsiderar porque é uma adolescente, né? Não, Deus olha, é uma alma, é uma vida, é uma pessoa que tem um corpo, alma, espírito, que eu vou usar. Então, ter essa sensibilidade que, não vou ficar assim, tadinha, é muito pequenininho para isso, é muito... Não, vamos aproveitar e vamos colocar, falar na linguagem normal mesmo, que eles vão entender. No caso, respeitar o gosto da criança, né? Porque a criança, como você falou, gosta daquilo e o pai quer enfiar outra coisa na criança. Aí a criança pega até a versão, a desenhos evangélicos, a Bíblia. Não, tem que ser assim, tem que ler a Bíblia assim. E tem tantas Bíblias ilustradas que vai ajudar o pai, o professor a falar de Jesus para aquela criança, né, Yasmin? Vai testando, testa, uma coisa não deu certo, testa de outra forma. Falei desse jeito, não me ouviu. É engraçado que o meu esposo, ele é chileno. Então, como são culturas muito diferentes, às vezes eu falo uma coisa para ele de uma forma. Aí ele não entende. Ele, mas amor, eu não entendo. Como assim? Aí eu tenho que mudar a forma de falar e o conceito para ele conseguir entender. Às vezes tem que mudar 3 vezes para ele entender e a gente conseguir ter uma boa comunicação. Eu vi uma frase uma vez que é muito legal, que comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que você entende. Então eu tenho que fazer a pessoa entender, eu tenho que me desdobrar para que ela consiga entender o que eu estou dizendo. Então cabe ao professor, o pai, o tio, enfim, o pastor, a se moldar ali, se adequar para trazer a comunicação da forma que a pessoa entenda, né? A criança entenda. O objetivo, queridos, é que a criança realmente, verdadeiramente, né, venha crescer na graça e no conhecimento de Deus. Não tem desculpa, porque material hoje tem bastante. Tem um livro da Yasmin, Jornada pela Bíblia, muito bom também, da editora... Cadê a editora? Biografia. Você pode procurar no site depois. Tem no site disponível, né? Lança no site que vai falar para você, editora, para você comprar, ou os shoppings do Povo da Vida aí. O Shopping do Povo tem também, né? Os shoppings evangélicos. Mas o importante é que você adquira material para sua escolinha. Você, pai, passe a entender mais o seu filho, como ela falou.
Talvez vocês não estão se entendendo em casa porque está faltando essa comunicação. O entender o seu filho, como ele está entendendo você. Peça a direção de Deus. Irmão, não aguento mais tentar com meu filho. Não desista dele, porque Deus não desistiu de você. Deus não desiste de ninguém. Adolescência, alguns até chamam de aborrecência, não é verdade? Mas não é. É você saber entender, procurar entender esse momento. Não desista do seu filho. Você, pai, que está assistindo, que já perdeu a paciência, que não sabe mais o que fazer. Coloque diante de Deus. Deus vai te dar a sabedoria. A Yasmin, que é um fruto, né? Com o programa Frutos do Amanhã. A Yasmin começou com 12 anos e está aqui o fruto, dando frutos para o Senhor hoje como missionária. A Yasmin também é mãe da Heleninha, que está com 1 mês e 15 dias, é casada como também missionário e começou com 12 anos. Mas teve pessoas que investiu em você, que acreditou em você, não é verdade? Então, nós precisamos investir, amados. Você, pai, invista no seu filho. Por mais dor de cabeça que ele está dando para você, ele vai te dar alegria. Não desiste. Você, professor, que tem aquele adolescente na sua escolinha que é complicado, peça sabedoria a Deus. O que você aprendeu no programa hoje, coloque em prática, mude a sua comunicação. Às vezes está precisando mudar a sua forma de se comunicar com essa criança e o comportamento dela vai mudar com você também, em nome de Jesus. Yasmin, eu agradeço você pelo seu tempo, pela participação, por nos enriquecer, né? Porque eu fui enriquecida aqui, gente. Que Deus abençoe muito você. Muito obrigada, eu que fico muito feliz. E que Deus abençoe vocês, não desistam. Isso que eu gostaria de falar, não desista do Ministério com Crianças, você que começou, porque é muito fácil a gente fazer um degrauzinho, começar com criança, depois vou para adolescente, vou para jovem, para adulto. Não faz isso. Deus quer te usar mesmo, você que está ouvindo, você que está assistindo. Sabe, você que trabalha já há muito tempo e não se sente valorizado, faz para o Senhor, faz para Deus. Fala, ai Senhor, eu estou me esforçando, estou me dedicando, mas parece que não tem frutos. Tem. Você vai ver, em pouco tempo as crianças vão começar a ser usadas, vão começar a ser ousadas, né, para ganhar família, para ganhar outras crianças. Não desista, não abandone o Ministério Infantil. Que Deus continue abençoando vocês. Muito obrigada e orem por nós sempre que se lembrarem. A gente que agradece, Deus abençoe muito você. E guarde isso no seu coração. Não desista, ainda que você não está sendo reconhecido, mas o maior reconhecimento que nós temos é do Senhor Deus. É dele que vem o nosso galardão e a nossa recompensa.